Se você quer ou se você precisa tirar 800 mais na matemática do Enem, saiba que você precisa treinar da forma certa. Sabe quando você sai de uma aula e você começa a pensar quantas questões que eu tenho que fazer? Que tipo de questão que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer essas questões? Esse tipo de dúvida, pessoal, tem resposta e esse vídeo aqui é para te guiar no caminho certo, para que você pratique da forma certa e com isso consiga o seu 800 mais no Enem. Olá, maceteiro! Olá, maceteira! Eu sou o Caio, prof de matemática e estou aqui agora para te dizer o que você deve fazer para otimizar o seu treino, a sua prática de questões. E o primeiro ponto, pessoal, é o seguinte: se você vai fazer o Enem, então você tem que praticar com questões do Enem. Se você vai fazer a FUVEST, você tem que praticar com questões da FUVEST. Ah, professor, eu vou fazer os dois. Então você tem que fazer questões dos dois. Essa é a lógica, pessoal. A gente só consegue se preparar para uma prova se a gente treina usando questões daquela prova, né? Questões antigas daquela prova. Aí, muitos alunos enfrentam uma dificuldade. Professor, eu fui pegar uma lista de questões do Enem, né, para resolver ali sobre algum assunto que eu vi na aula. Por exemplo, tive uma aula de probabilidade, fui pegar a lista de questões ali de probabilidade do Enem, não consegui fazer nenhuma questão. Isso significa que você ainda está com uma trava no conteúdo, na teoria, né? É um indicativo de que você precisa voltar na aula, assistir de novo, né? Entender realmente, né, qual foi a dificuldade que você está encontrando ali para resolver. O que ficou pendente? Você não entendeu o conceito, né? Como calcular uma probabilidade? Ah, não, eu não consegui entender como é que faz probabilidade condicional. Então você volta lá na aula e você revisa isso. Mas, Caio, então é errado eu resolver questões de vestibular se eu estou me preparando para o Enem? Errado não é. Você até pode ter questões de vestibular lá na sua lista de exercícios. O problema é quando você tem mais questão de vestibular do que questão do Enem para treinar. Não, você até pode usar questões do vestibular, de algum vestibular aí para treinar também, só que a maioria tem que ser do Enem. Tá? Se você vai fazer Enem, a prova do Enem, né, assim como todas as provas, tem peculiaridades, então você precisa estar preparado para enfrentar essas peculiaridades. E só vai ser possível compreender essas diferenças, compreender o modelo de questão da prova do Enem, uma vez que você treinar toda semana com questões do Enem. Outra pergunta que eu recebo bastante é: professor, eu devo treinar com uma lista específica de questões ou com uma lista de questões de assuntos diversos? Depende, né? Você vai ter a possibilidade de usar os dois tipos. Depende, você vai resolver os dois tipos de lista, vai mudar a circunstância em que você está fazendo uma ou outra. Eu explico. Digamos que você acabou de sair de uma aula de geometria plana, tá? Você viu quadriláteros naquela aula. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar agora questões, né? Você vai resolver questões daquele vestibular, daquela prova que você vai resolver, né? Se o seu objetivo é Enem, você vai pegar questões do Enem de quadriláteros para resolver, né? Quantas questões eu devo fazer? Olha, é ideal que você comece ali com umas 20, tá? Só que calma aí, não é simplesmente sair resolvendo as 20 e depois partir para o próximo assunto. Não, tem algumas dicas importantes que eu vou dar aqui nos próximos minutos desse vídeo. Então, né, acompanhando o exemplo que eu falei, você vai pegar uma lista como essa daqui, por exemplo, ó, que só tem questões de quadriláteros e vai resolver isso daqui, né? A ideia é que quanto mais questões você resolva, você vai pegando os padrões, os modelos de questão do Enem e com isso cada vez mais vai ficando claro como que aquele assunto aparece na prova. Inclusive essa lista que eu mostrei para vocês, ela pertence à minha apostila de questões do Enem, tá, pessoal? Mais de 700 questões aqui do Enem separadas por assunto para você realmente ter onde treinar depois de cada aula. Então essa é a grande vantagem. Você vai ter ali um acervo muito grande de questões do Enem, onde você vai simplesmente folhear, chegar lá no seu objetivo. Ah, eu quero fazer questão de probabilidade. Vai para a parte de probabilidade, resolve ali todas as questões que você quiser, até que você compreenda o modelo de questão de probabilidade do Enem. Você pode adquirir agora mesmo a sua apostila de questões em PDF clicando no primeiro link que tem aqui na descrição, tá? O preço está bem camarada, vai ajudar muito nos seus estudos. Eu quero ver você usando ela aí até o Enem. Ah, professor, então significa que eu não devo fazer listas com questões de assuntos diversos? Não, errado, você deve sim resolver listas de assuntos diversos. E qual que é a melhor lista de assuntos diversos para você resolver? Uma prova antiga do Enem.
Então você pega lá uma prova antiga do Enem, né? Você pode pegar 2 provas antigas do Enem por mês para resolver, né? Dessa forma você vai encontrar ali todos os assuntos, né? Você não vai saber qual assunto que a questão trata, você vai ter que identificar na hora da leitura, e isso é importante porque é assim que vai acontecer lá na hora da prova. Para isso você pode acessar o site do INEP, né? Lá tem todas as provas antigas do Enem, você pode pegar desde 2009 até a versão mais atual, pessoal, todas elas servem, tá? Em 2008 a prova era de um jeito, em 2009 ela sofreu uma modificação, o número de questões mudou, o estilo das questões mudou, e a partir dali, se você pegar qualquer prova, né, inclusive aquelas PPL, que são as versões do Enem para pessoas privadas de liberdade, ou se você pegar, tem alguns anos que tem edições de Libras, você pode pegar a prova também, todas elas têm o mesmo nível de dificuldade, tá? Qualquer uma delas que você fizer, você vai estar treinando da forma adequada. Outro ponto fundamental para você ter em mente na hora de fazer questões é o tempo. Gente, a maioria dos alunos não termina a prova de matemática do Enem. Sabia disso? A maioria não termina. Como assim não termina? Não tem tempo de ler todas as questões ou pula uma questão e não tem tempo de voltar nela. Por que isso acontece? Porque eles não sabem gerenciar, eles não conseguem administrar o tempo da prova, que realmente não é longo, é um tempo curto. Você vai ter em média 3 minutos para resolver cada questão do Enem, só que você não pode chegar na prova sem saber qual que é a média de tempo que você usa para resolver uma questão. Não, você precisa chegar lá já sabendo disso, né? E como é que você faz para saber disso? Use cronômetros ao longo do ano quando você for praticar. Não somente em simulados, mas também nas listas de questões. Eu vou sentar aqui para resolver 20 questões de matemática do Enem. Perfeito, você tem 3 minutos em média para resolver cada uma. Então coloca ali um cronômetro de 20 vezes 3, 60 minutos, 1 hora para você resolver aquela lista. Ah, professor, eu não consegui, faltou 5 questões. Chuta. Como assim, professor? Você quer que eu chute as questões? Eu estou treinando aqui, você quer que eu chute? Sim, simula a condição de prova, chuta sem mesmo ler, se você não tiver tempo de ler. Depois dessa 1 hora, vem uma outra etapa, que é a etapa onde você vai corrigir os seus erros. E esse é um passo fundamental para quem quer tirar 800 mais na prova de matemática do Enem. Você precisa corrigir os seus erros. O que significa isso? Significa que aquelas questões que você errou, ou mesmo aquelas questões que nem deu tempo de ler, né, você vai voltar nelas. Aquelas que você errou, você vai entender por que você errou. Né? Para isso, você pode conferir a sua conta. Se você não conseguir identificar o motivo do erro ali, procura a resolução da questão no YouTube. Né? É só colocar as primeiras palavras ali da questão no YouTube que você vai encontrar qual que é a resolução. Né? Você vai ter lá uma infinidade de vídeos para você assistir resolução. As questões que você não teve nem tempo de fazer, aí você faz, aí sem cronômetro, aí você consegue resolver elas com calma, né? E aí você consegue ter uma noção, uma percepção de, essa questão que eu deixei, né, que eu chutei, que eu tive que chutar, é uma questão que eu conseguia fazer ou que eu não conseguia fazer? Meu amigo, minha amiga, se você conseguia fazer aquela questão, então você só perdeu ela por causa do tempo. É por isso, pessoal, que eu digo, né? Não menosprezem o tempo. O tempo é importante, vocês precisam treinar. Ter esse hábito, esse costume de treinar usando o cronômetro. Aí você assistiu a questão, assistiu a resolução, né, para entender o que você tinha errado, e mesmo assim você não entendeu, isso é um sinal claro de que você tem que voltar lá no conteúdo, tá? Você vai ter que voltar na aula teórica e identificar o que faltou ali para você entender aquela questão. Então volta na aula teórica e revisa isso. Dicas importantes agora para você fazer simulados. Não adianta fazer simulado de qualquer forma. Você tem que simular a prova, sim, é verdade, mas você tem que simular também as condições da prova. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega lá no Enem, você não senta num sofazão, né? Eles te dão um refrigerante ali para você ir tomando enquanto você faz a prova. Não, não é assim, pessoal. Na maioria das escolas não tem ar-condicionado. É em novembro a prova, então costuma ser um dia de calor. Você chega lá, você senta na mesa. A mesa normalmente ela é uma mesa pequena, né? Não é uma mesa enorme. Não, ela tem espaço ali para você apoiar o seu caderno de provas, né, deixar a sua caneta do lado ali, mas não tem muito espaço. Então, quando você está fazendo um simulado, você tem que simular isso também.
né? Então não adianta você fazer o simulado deitado na sua cama. Não, isso é péssimo. Faça o simulado numa mesa, uma mesa pequena. Ah, professor, em casa eu só tenho mesa grande. Então delimita ali com uma fitinha o espaço que você pode usar da mesa, né? Por quê? Porque o espaço no Enem é pequeno, gente. A mesa não é grande. Você precisa de uma mesa que tenha um tamanho adequado, né, para fazer o seu treino. Se for muito grande, coloca as fitinhas ali para delimitar o espaço, que já vai ajudar bastante. Outro ponto, use máscara, né? As últimas edições do Enem a gente precisou usar máscara devido à Covid. Então vai lá, usa a máscara para ter essa noção de como é treinar usando máscara. Você não quer que a sua primeira questão do Enem resolvida usando máscara seja lá na hora da prova. Não, usa máscara para treinar isso. Lembra sempre quando for fazer um simulado de separar uma água e um lanche ali para você consumir ao longo da prova. E claro, né, pessoal, o tempo aqui ele é mais do que importante. Você tem que deixar um cronômetro rolando. E para isso tem um vídeo bem legal no YouTube que ele vai colocando ali, né? Realmente é para fazer simulados o vídeo. Então é só um vídeo com uma tela preta e vai dizendo ali quantos minutos da prova já passou. Bem como é no Enem, né? Porque no Enem como é que funciona? O fiscal, ele vai lá no quadro e ele escreve quantos minutos de prova já foram ou quantos restam, não lembro agora. Mas a ideia é que esse vídeo aí, ele consegue simular exatamente isso. Então você coloca o vídeo ali numa TV, num computador ali, ou até mesmo no seu celular, para você deixar do ladinho ali, para você saber como é que tá em relação ao tempo, né? E no Enem você não tem como saber que horas são a cada momento. Não, você só sabe quando já foram 1 hora, 2 horas. Então é isso, tá? E esse vídeo ele vai te ajudar a simular isso também. Esse vídeo que eu comentei, ele tá com o link aqui na descrição também, tá, gente? Então bem tranquilo de você acessar e olhar isso depois. Lembrando que se você quer turbinar a forma como você resolve questões, a apostila de questões é o caminho para você, tá, pessoal? Aqui tem mais de 700 questões só de matemática do Enem. Todas as questões do Enem. Primeiro link aqui da descrição, você consegue adquirir o PDF dessa apostila por um preço muito camarada. E daí você pode levar numa gráfica aí, se você quiser, né, para imprimir. A maioria dos alunos gosta de imprimir, né? Então você consegue, a impressão ela vai girar em torno de uns R$ 30 aí, considerando o preço médio das gráficas aqui do Brasil. Gente, vamos nessa, vamos aplicar as dicas desse vídeo, vamos fazer diferente, vamos realmente conseguir dominar o tempo e a prova do Enem? Conta comigo nesse processo, deixa um gostei aqui no vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Um abraço e a gente se vê na próxima.